Olá, queridos, graça e paz a todos vocês. Amados, que nesta noite nós possamos ouvir, aprender e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Amém? Que o Espírito Santo nos traga a revelação de tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar como cordeiro e como leão. Aprendendo com o cordeiro a vencer como leão. Esse é o título da nossa palavra nesta noite. Eu creio que Deus vai falar muito com você, assim como tem falado comigo. A Bíblia nos manda, querido, aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. E ainda diz que encontraremos descanso para as nossas almas. Em quem? Nele. Ou seja, o nosso melhor professor, com certeza, é o Cordeiro de Deus. Amém? Com certeza, o Cordeiro de Deus é o nosso melhor e único professor. Eu gostaria que você abrisse a tua espada, a tua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Abra a tua Bíblia aí, Isaías 53, ou ouça que eu vou ler para você. Isaías 53, a partir do verso 7. Diz assim: Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes, pois ele foi eliminado da terra dos viventes? Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Versículo 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amado, então esse texto ele nos revela não uma fraqueza, não uma fragilidade de Jesus, mas ele nos revela a determinação de Jesus, a obediência do Filho em uma plena vontade do Pai. É isso que esse texto nos revela. Ele nos revela não a fraqueza, mas a força de Jesus como um cordeiro. Mais forte como um cordeiro, sim. Querido, Jesus ele foi competente em tudo aquilo que foi proposto a ele a fazer por nós, como cordeiro. Ele foi competente, ele fez com excelência tudo aquilo que o Pai propôs a ele fazer como cordeiro. Jesus, ele sendo filho de Deus, ele não usou desses benefícios de filho de Deus para se esquivar das consequências do pecado, para sair fora das consequências, para deixar de lado as consequências do pecado. Não, muito pelo contrário. Porque toda a consequência e a maldição do pecado que estava sobre nós, o ser humano, caíram sobre o Cordeiro de Deus.
aquele pecado que está sobre a sua vida, aquele pecado que esteve sobre a minha vida, esse pecado ele foi lançado no Cordeiro de Deus, para que fosse pago em sofrimento na obra da cruz. O versículo 7 diz que ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Diz que como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca, ou seja, ele não murmurou de nada. Ele tendo motivos para não cumprir a etapa dele aqui na terra, ele não quis fazê-lo. Ele preferiu obedecer e usar o seu amor incondicional para terminar a obra. Então, o pai encontrou na concordância de um cordeiro, olha só, o pai viu a concordância do filho com um cordeiro à beira da morte e disse: é assim que você vai morrer, como um cordeiro, mudo, calado, sem reclamar. Essa é a maneira que o pai escolheu para o filho morrer por nós. Filho, você não pode reclamar de nada, questionar. Você precisa obedecer, filho. E assim ele fez. E fez com excelência e competência e amor. Ele usou de excelência, competência e amor. O amor foi a base central para ele completar a etapa da cruz na terra. Então, o homem mais poderoso que já andou sobre a terra, agora se faz frágil como um cordeiro e simples como uma ovelha. E tudo isso por quê? Para tomar o nosso lugar de morte. Para tomar o nosso lugar, o lugar que era nosso por direito. Amado, Jesus morreu como um cordeiro para nos ensinar o valor do quebrantamento e da aceitação das vontades do Pai. As vontades de Deus, elas são primordiais, elas precisam ser em primeiro lugar, executadas em primeiro lugar as vontades do Senhor. E o Filho fez isso por amor a nós. É maravilhoso isso, querido. Essa obra da cruz, ela realmente nos marca através do Cordeiro. A trajetória de Jesus antes da chegada dele até a cruz, ela é para nós uma lição de vida. Ela é uma escola, querido. Ela é uma escola que nos ensina o poder da submissão e da perseverança. Nos ensina o poder da autoridade e principalmente do quebrantamento e da aceitação do amor incondicional que está no Cordeiro. É lógico que para mim entender tudo isso, eu tenho que aceitar a obra da cruz, eu tenho que entender que a obra da cruz ela foi por mim. Ela não foi por mais nada a não ser pelo ser humano. A obra da cruz, querido, foi para que nós tivéssemos vida. Você entende dessa forma? É tremendo isso e revelador para nós. Eu não sei se você compreende como eu, mas Cristo, ele foi erguido ainda vivo naquela cruz para completar os seus ensinamentos sobre a mansidão e a humildade. E quando ele completa tudo isso ali na cruz, ele mesmo diz: Pai, está consumado. Pai, está consumado. Ou seja, eu cumpri a minha função de professor, Pai, de mártir, de salvador desse povo, porque assim nós concordamos, porque assim houve uma concordância entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, Pai, eu deixei as minhas marcas cravadas no coração dessa humanidade, de toda a descendência desse povo. Amado,
Jesus deixou suas marcas expostas em nós. Jesus deixou suas marcas cravadas em nosso coração através daquela cruz. Através da maneira que ele morreu como cordeiro, ele deixou as suas marcas de cordeiro gravadas em nós. Mas o problema, querido, é que muitas pessoas, elas cobrem essas marcas deixadas pelo cordeiro. Não deixa essas marcas serem vistas por ninguém. Porque que fomos marcados, sim fomos. Todo ser humano, toda a humanidade está marcada pelo sangue do Cordeiro. Mas muitos têm coberto essas marcas, ou encoberto as marcas do Cordeiro. Amém? A Bíblia diz a partir do verso 8, do 8 ao 10, que com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do seu povo, aliás, do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Querido, você viu que nós acabamos de ler? Nós acabamos de ler nesse texto que Jesus ele foi eliminado da terra com sofrimento e muitas dores. Mas detalhe, ele foi eliminado da face da terra com sofrimento e muitas dores, sem usar de violência. A Bíblia deixa claro isso, que assim como um cordeiro e como uma ovelha, ele foi manso, ele ficou calado, ele não reclamou, muito menos usou de violência. Tendo todo o direito, autoridade e poder para isso, não o fez. E por quê? Para nos ensinar que não é força e violência. Querido, Jesus morreu como um cordeiro, tendo como executor da sua vida o próprio Pai. Mas não porque ele era fraco, não porque ele estava acabado, porque ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou. Eu a dou porque eu quero. Porque além de salvar esse povo, Pai, eu quero marcar com os meus ensinamentos. Querido, entenda isso. Eu e você fomos marcados pelos ensinamentos do Cordeiro. Nós conhecemos quais são as vontades do Senhor para nós. Eu não sei você, mas sempre que eu vejo uma pessoa amável, uma pessoa alegre, uma pessoa bondosa, fiel, uma pessoa mansa, eu consigo enxergar nela as marcas do Cordeiro, porque elas estão em evidência nessa pessoa. A pessoa que carrega as marcas em evidência na sua vida, que traz as marcas do Cordeiro em evidência, elas sempre são pessoas boas, alegres, humildes, não carrega rancor em seus corações. As marcas do Cordeiro, quando elas estão visíveis em mim, em você, nós somos diferenciados. Não melhores que ninguém, mas diferenciados. Amém? Querido, Jesus ele morreu realmente como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Glória a Deus, isso é verdade. Mas primeiro precisamos ser marcados pelo Cordeiro e depois, só depois podemos vencer e conquistar como leão.
Não tem como você acelerar ou mudar o processo, você querer realmente vencer como um leão primeiro e depois ter as marcas do cordeiro. Não existe isso. Nós precisamos aprender e carregar conosco tudo aquilo que Jesus nos ensinou até entregar a sua vida na cruz como cordeiro. O que nós aprendemos com o ministério de Jesus e a entrega do cordeiro, isso tem produzido os frutos em nós? Tem marcado a nossa vida? A escola do cordeiro que nós passamos, que todos nós passamos, porque Jesus Cristo já morreu como um cordeiro e já ressuscitou como leão. Então a escola que Jesus nos ensinou como cordeiro tem produzido frutos em mim e em você? Essa escola realmente tem nos ensinado? O livro de Mateus capítulo 11, verso 29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Por que ele diz isso? Nós encontraremos descanso para as nossas almas em quem? No Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que nos dá descanso para as nossas almas. O leão venceu para nos abençoar, para nos dar vitória, mas Cristo, também como leão, mas morrendo como um cordeiro, morreu para nos trazer o quebrantamento, para nós aprendermos que precisamos ser quebrantados, que precisamos perdoar, que precisamos amar de uma forma sem esperar nada em troca, que precisamos ser bom e ajudar as pessoas. Agora, muitos querem se tornar como leão, andar como leão, vencer como leão, mas não querem ser marcados como cordeiro. Não será permitido, querido. Você não conseguirá vencer como leão se antes não tiver aprendido com o cordeiro, se antes não tiver passado pela escola do Cordeiro de Deus. É muito sério, é muito verdadeiro isso. Jesus, ele não morreu em vão. Ele morreu para nos ensinar. Além de ser para nos salvar, para nos dar vida, ele morreu também como cordeiro para nos ensinar. Amado, no contexto bíblico, só no contexto bíblico, o leão que não tem as marcas do cordeiro, ele não pode estar no meio das ovelhas, porque ele não é o leão da tribo de Judá. E por isso que nós precisamos buscar na fonte do cordeiro essas marcas. É por isso que o Senhor nos manda tomar cuidado para que ninguém nos engane. Porque tem muitos leões aí que não é o leão da tribo de Judá querendo nos enganar. O livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, deixa claro isso. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Querido, esse não é o leão da tribo de Judá. Esse não é o leão que tem as marcas do cordeiro. Agora nós, querido, nós somos aprendizes, somos alunos, discípulos, amigos de um Cristo que morreu como cordeiro e ressuscitou como um verdadeiro leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Amém ou não? É tremendo isso. Aprendemos e nos humilhamos diante do Cordeiro para erguermos a cabeça diante do leão da tribo de Judá e recebermos as nossas bênçãos. O livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 5, João está dizendo: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ou seja, o cordeiro morreu, mas o leão venceu a morte. O leão venceu a morte e ele está
pronto a nos abençoar tremendamente como leão. Nada e ninguém vai tomar as nossas bênçãos da mão do leão da tribo de Judá. As nossas bênçãos estão nas mãos do leão. E se você tiver as marcas do cordeiro em evidência, agora é hora de você também, como leão, receber as suas bênçãos. Amém ou não? Vocês estão entendendo o recado de Deus? Eu estou. Pergunta para Jesus aí onde você está: Senhor, eu tenho os traços, eu tenho as marcas do cordeiro em evidência em mim, Senhor. Eu tenho. Porque as marcas do cordeiro você tem. Agora, ela precisa estar em evidência. As pessoas precisam ver em você a face de Cristo. Eu não sei se você prestou atenção durante a palavra. Eu acredito que você prestou atenção, sim, durante a palavra, mas as marcas do cordeiro, ela é nada mais, nada menos que os frutos do Espírito Santo. Ah, Jesus! Se você tem os frutos do Espírito Santo, então certamente você terá as marcas, você terá os traços do cordeiro em evidência em você. Nós falamos sobre isso. Você sabe quais são as marcas? Quais são os frutos, as marcas do cordeiro? Quais são os frutos do Espírito Santo? O livro de Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, diz que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Diz que contra estas coisas não há lei. Essas são as marcas do cordeiro que precisam estar em evidência em nós. Você as tem? Você as tem, querido? Essas são as marcas do cordeiro, como eu disse, que precisam estar em evidência. Ah, pastor, eu tenho as marcas do cordeiro em evidência em mim. Eu tenho as marcas do cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Ou será que eu não tenho? Ou será que elas estão omitidas, encobertas? Amor, alegria, paz. Você ama? Você é alegre? Você tem paz? Paciência, amabilidade, bondade. Você é paciente, querido? Você tem paciência? Ouvimos uma palavra sobre isso no domingo passado. Você tem paciência? Você é amável? Bondoso? Você é bondoso com as pessoas, com aqueles que te ferem normalmente? Fidelidade, mansidão. Você é fiel? Você tem certeza que você é fiel? Você é manso de coração? Ou você é uma pessoa brava? Domínio próprio. Você consegue dominar o mal que normalmente está na nossa vida? Você consegue dominar o velho homem que quer sair para fora a cada momento, a cada instante? Amado, você só irá receber alguma coisa do leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, se antes você tiver passado pela escola do Cordeiro de Deus e conquistado ali os frutos do Espírito, que são as marcas do Cordeiro. E se estas estiverem em evidência na sua vida. Você entendeu? Você entendeu, querido, que existem muitas vitórias para você, existem muitas conquistas esperando você junto do leão da tribo de Judá? Você, querido, imagina que ali onde o leão da tribo de Judá está, ele está protegendo as tuas bênçãos e os teus milagres para entregar a você. Mas ele precisa que entre em evidência
as marcas do Cordeiro. Querido, há muitas vitórias, há muitas conquistas para você aqui, com Jesus o leão, mas você só irá alcançá-las e conquistá-las se você aprendeu aqui, com Jesus o Cordeiro. Amado, a vitória, ela pode até estar no leão, mas a conquista veio do Cordeiro. Nós precisamos entender isso. A conquista veio do sofrimento. A conquista veio do silêncio de Jesus na cruz, até que ele morresse. Estas são as marcas que precisam estar em nós. As marcas do sofrimento. Talvez você tenha buscado durante muitos anos um milagre, uma conquista para a sua vida. Talvez você tenha orado a Deus por muito tempo. Senhor, eu não consigo sair disso. Senhor, eu não consigo conquistar aquilo que é o meu sonho há tantos anos. Querido, Deus está te dizendo nesta noite, primeiro coloque-se em evidência as marcas do Cordeiro e depois, só depois, receberá as conquistas da mão do leão. Amém? Primeiro, coloque em evidência aquilo que Jesus deixou na sua vida, que são as suas marcas. Primeiro, coloque em evidência os frutos do Espírito Santo. Pede para Ele, Senhor, me ajuda. Senhor, eu sou muito irritado, muito nervoso. Eu fico muito irado com alguma coisa. Senhor, traga os frutos do Espírito na minha vida, porque dessa forma eu estou apagando as marcas do Cordeiro em mim. Dessa forma eu estou adiando os meus milagres. Querido, a palavra nesta noite, ela veio para nos ensinar. Ela veio para nos corrigir. Na verdade, ela veio para nos marcar. A Bíblia diz que toda a Escritura ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução do justo. E ainda diz para que o homem de Deus seja apto plenamente, preparado para toda boa obra. Amado, você aprendeu hoje com Jesus Cristo Cordeiro? Sim ou não? Você aprendeu nesta noite com Jesus Cristo o Cordeiro? Se você disser para mim assim, pastor, eu aprendi e além de eu aprender, eu fui marcado pelo Cordeiro de Deus e vou colocar em evidência essas marcas. Então eu digo para você, querido, então você está pronto para receber das mãos do leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, as suas conquistas e os seus milagres. Amém? Amado, Jesus morreu como um cordeiro por nós. E venceu a morte, ressuscitou como um leão por nós. Por mim e por você. Eu sei que você entende isso. Eu sei que você concorda comigo em tudo isso. Mas não é apenas concordar. Não é apenas entender. Tem que mostrar, deixar em evidência as marcas do Cordeiro. Tem que colocar em evidência os frutos do Espírito, querido. É isso que nós precisamos. Nós não vivemos apenas para receber os milagres da mão do Cordeiro, não. Não é apenas para isso. Nós vivemos para espelhar, para mostrar a face de Cristo em nós, para mostrar às pessoas que há uma vitória no leão, mas que precisa ser passado antes pelo Cordeiro de Deus. Amado, que a palavra nessa noite, ela possa ter nos ensinado que as únicas marcas que não podem se apagar de nós são as marcas do Cordeiro. Porque essas marcas em evidências farão de nós
servos, discípulos e amigos do Senhor. Amém? Você concorda comigo? Amado, as marcas do Cordeiro é o que define um cristão de uma pessoa que vive completamente no engano, que vive completamente fora. Então, querido, coloque em evidência. Você já tem as marcas do Cordeiro em você. Deixe elas aparecer. Comece a avaliar a sua vida. Senhor, as marcas têm estado em evidência em mim, Senhor. Senhor, às vezes eu tenho algumas atitudes, Senhor, que comprovam que as marcas não estão em evidência. Eu estou cobrindo, tampando, apagando, estou disfarçando, maquiando, usando uma máscara para tampar as marcas do Cordeiro que está sobre mim. Amado, Jesus, nesta noite, está te dizendo: filho, paguei um alto preço por você. Não cubra as minhas marcas. Não esconda as minhas marcas. Deixe as pessoas verem a minha face no teu rosto. Jesus está dizendo isso para nós. Deixe transparecer a minha face em teu rosto, filho. Porque quando você chegar diante do leão, aquele leão da tribo de Judá, raiz de Davi, aquele que venceu a morte, você terá das mãos deles grandes milagres, grandes bênçãos será liberada sobre a tua vida, porque ele vai enxergar em você as marcas do Cordeiro. Amém, querido? Você compreende? Você entendeu toda a palavra? Você absorveu dessa palavra aquilo que Deus tem para você? Porque eu absorvi para mim aquilo que o Senhor me deu nesta noite. Amém? Vamos orar, queridos? Eu quero orar por você, mas também com você. Amém? Vamos orar, se você puder. Curva tua cabeça e feche teus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão diante do Senhor. Eu quero colocar a vida dessa pessoa que me ouve agora, Pai. Essa pessoa que tem sofrido tanto, Senhor. Que tem, ó Deus, pagado um alto preço para estar caminhando com o Senhor. Mas, Senhor, essa pessoa também tem sofrido muito porque não tem colocado em evidência as tuas marcas. Meu Deus, nos ensine, nos ajude, nos aconselha. Senhor, nos mostre o caminho, Senhor. Pai, nós precisamos espelhar a Tua face em nós, Pai. Nós precisamos revelar as Tuas marcas. Precisamos, ó Deus, colocar em evidência as marcas do Senhor em nós. E nós queremos, Senhor, a partir de hoje ser essa pessoa. Que as outras pessoas vão olhar e ver realmente em nós as marcas do Cordeiro. Nós queremos, ó Deus, ser diferenciados. Nós queremos não ser melhores que ninguém, mas diferenciados. Queremos, Senhor, nos mostrar que realmente as Tuas marcas foi colocada em nós, que foi impregnada na nossa vida e no nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa essa pessoa que está me ouvindo agora, que ouviu essa palavra, Senhor. Ajude, Senhor, a entender que os frutos do Espírito Santo são as marcas do Senhor. E, Senhor, mostre a eles que eles precisam, Senhor, realmente dos milagres que estão no Cordeiro, mas depois que evidenciar as marcas do Cordeiro. Os milagres vêm do leão, mas a conquista vem do Cordeiro, Pai. Em nome de Jesus, declaro, Senhor, uma família abençoada a você, querido, com família, filhos, esposo, esposa, que a sua vida seja diferenciada. Eu declaro a cura física para cada um que está doente aí me ouvindo. Meu Deus, em nome de Jesus, está abençoado. Eu coloco nas tuas mãos essa pessoa que está me ouvindo aí, que eles recebam bênçãos sobre bênçãos. Que
Que o milagre venha para trazer alegria, paz no coração de cada um aí que está me ouvindo, no nome de Jesus Cristo. E você diz amém e glórias a Deus. Querido, que Jesus te abençoe o tempo todo, que você tenha aí uma semana de vitória, de bênção, que a graça do nosso Senhor esteja contigo, que você seja abençoado no entrar e no sair. Nos encontramos na quarta-feira, na reunião de célula, e no próximo domingo, às 6 horas da tarde, no nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe.